Saudações, eu sou William Moraes e vou ler para vocês mais um dos relatos que eu anoto das experiências com lucidez extracorpórea e vou compartilhar com vocês também as minhas considerações a respeito. Esse relato aconteceu no dia 21 de março de 2023, este ano, já que eu estou agora em 6 de 2023. Hoje está completando exatos 2 anos da partida da minha mãe deste mundo, e este relato aqui é um no qual eu a encontrei, vocês escutarão. Eu consegui me sentar na cama em corpo astral, mesmo me sentindo pesado, porque meu corpo físico estava exausto depois de umas 700 lutas na arena no fim de semana. Eu tive um evento no sábado e domingo, isso aqui foi numa segunda-feira, pelo que eu estou vendo aqui. Já que a maioria dos combates que eu faço são com 3 rounds, enfim. Eu contextualizo aqui o quanto eu estava cansado, porque as espadas destas lutas são de espuma, porém a movimentação é real, como na esgrima. Então é o dia inteiro movimentando. Estava realmente muito cansado. Mas eu me levantei, e digo isso porque o corpo astral, próximo do corpo físico, acaba refletindo um pouco do que o corpo físico está sentindo. Por isso é interessante ir para longe do corpo. Me levantei e o quarto mudou para a cozinha que era antigamente. Eu devo ter mudado de frequência. O meu quarto atualmente já foi uma cozinha, tanto que tem uma pia até hoje ali, que eu uso como prateleira. E quando eu falo aqui que eu mudei de frequência, provavelmente, eu tenho essa teoria, não sei se vocês já escutaram, de que demora para chegar uma atualização em frequências mais distantes, mais afastadas. Então, eu vi 2 homens entrando pela porta, como se estivessem voltando pelo trabalho, a porta ali, me viram, ficou um climão, eu ergui as mãos por cautela, mas interpretaram como ofensa, por algum motivo, como se eu quisesse expulsá-los, e um deles falou, muito irritado: então é assim que vai ser? E fechou as mãos enquanto parecia carregar de energia o que eu não via, e eu sorri para mostrar segurança, na verdade, e falei, parece que sim, né? E os dois fizeram movimentos iguais com as mãos. Eu fiz o que eu tinha pensado de imediato quando eu os vi e ergui a mão, que foi levantar uma parede invisível para mantê-los afastados por via das dúvidas, até eu entender a natureza deles ali. Mas essa parede cedeu. Eu só senti, porque eu não via a parede e nem a energia deles que vinha. Isso também depende. Às vezes eu consigo ver, às vezes não consigo ver. E eu acordei com o impacto. Mas eu consegui sair outra vez, e dessa vez me cobrando ser mais sensato. E entender que tem seres que vivem no astral, e pronto. Eu saí do meu quarto, avaliei o quintal para ver se estava como hoje ou antigamente, e me pareceu ser uma mistura dos dois. Eu vi um movimento pela janela do quarto que era da minha mãe, volitei perguntando se tinha alguém. Seja quem fosse, tinha saído do quarto enquanto eu volitava, tinha ido para o corredor. E eu atravessei a parede, fui até o corredor que me levou para a sala, e não a cozinha que é hoje, mas antes tinha a sala. Também é isso, a casa era totalmente diferente. Em resumo,
Então cheguei nessa sala que era uma mistura de tempos. Eu vi a minha mãe sentada assistindo TV. Eu me ajoelhei diante dela, eu busquei o máximo de lucidez para perceber se era minha mãe. Aqui já tinha 1 ano e 9 meses do desencarne dela. E eu queria me certificar de que era ela. Para começar, eu senti o tecido do vestido que ela usava, porque eu me ajoelhei, encostei, eu segurei, eu peguei, manuseei o tecido, porque é extremamente real a sensação de toque, textura. Depois eu segurei a mão dela e ela se surpreendeu com isso. Eu mirei bem nos olhos dela para ver se era ela de fato e o rosto se manteve. Os olhos verdes e amorosos, como sempre foram. E eu falei: só quero que você saiba que você é a pessoa mais bondosa, amorosa, pacífica que eu conheci e que eu te amo muito, tá? Obviamente, controlando a minha emoção, e ela falou: ô meu filho. E eu coloquei a mão aqui no seio dela, essa parte. Eu falo seio porque eu aprendi que era isso, eu nunca confirmei. Aqui são peitos, aqui o seio, né? Enfim, para passar energia, o máximo de energia que eu pudesse, positiva, e ela sorriu. Eu pensei em perguntar se ela sabia o que tinha acontecido e qual era a condição dela atual, mas eu percebi que ela não sabia e que não importava. Eu tenho uma teoria de ela já ter renascido e, enfim, tenho meus motivos para considerar isso, mesmo com esse período relativamente curto. Volto a dizer, depende de pessoa para pessoa. As condições da minha mãe, ela era uma pessoa realmente assim, ela foi realocada. Na minha opinião, ela já estava com 66 anos, com a saúde debilitada em alguns aspectos, foi uma pessoa maravilhosa a vida inteira e ela merecia uma chance de condições melhores. Ela sofreu muito nessa vida aqui para nos criar. Então, para mim, ela foi realocada. Tenho uma intuição, enfim, eu não vou entrar em detalhes, vou deixar esses detalhes de fora por motivos de não envolver pessoas que talvez assistam esse vídeo aqui e que tenham uma carga em cima da criança recém-chegada, sendo que é uma nova vida, uma nova oportunidade, então é uma outra vida, mesmo que seja a continuidade da vida da minha mãe. Então, tenho essa suspeita e por isso eu considerei que ela estava fora do corpo do novo corpo, que é um bebê. Então, quando ela sai, ela se vê como ela, fazendo as coisas rotineiras, cotidianas que ela fazia, como assistir TV. Então, quando ela dorme, ela se vê como ela mesma e como ela dorme e está muito próxima daqui, porque ela tem um corpinho ancorando ela não vai ter lucidez. É muito comum que isso aconteça. Claro, estou aqui levantando hipóteses, tá? Como eu disse, eu considero que isso aconteceu. Não tenho provas e também não me importa. Importa que eu estive com ela e pareceu ser realmente ela. Eu estava, ou pelo menos considero que estive com ela. Eu me levantei, porque eu percebi que ela não estava entendendo a diferença, né, de tratamento, assim, da minha emoção, assim, como se você chegasse do nada e falasse uma coisa assim, com tamanha emotividade. Nem sei se existe essa palavra, né? Eu me levantei e resolvi olhar a casa para ver se eu via os caras de antes, porque eu me preocupei se eles estavam na mesma frequência. E eu fui pelo corredor em direção ao meu quarto, porque a porta levando a ele antes estava lá, que era a cozinha. Então, já falei dessa casa, né? Que é toda
foi toda mudada. E eu encontrei 2 moças entrando na casa do lado de lá, que era a tal cozinha. E eu acho que eram moradoras dessa frequência. Eu resolvi respeitar e só conversar. Perguntei se elas ficavam sempre ali. E elas disseram que, mais ou menos, não estavam tão inclinadas a conversarem, mas eu realmente coloquei essa postura de respeitar e eu acho que elas captaram. Uma delas disse que ficava mais no banheiro e usou uma expressão curiosa que, não sei, ela disse, esse é o futuro, como se fosse uma nova tendência. E eu perguntei se era porque ali as pessoas tinham mais momentos de intimidade e entrega, produção de energia por causa de privacidade que era possível. E ela disse que sim, em relação aos banheiros. Não estou querendo traumatizar ninguém também não. Não deixe de fazer as coisas que vocês fazem nas suas casas, caso façam, porque é a vida. É assim que é. Pode existir, mas são frequências e frequências. Eu vou falar disso aqui na conclusão, tá? Era uma moça jovem, uma mulher jovem, com semblante normal, e eu perguntei por que ela não seguia em frente. Ela e a outra não tinham tanta diferença de idade, não. E eu falei, porque viver aqui é muito parecido com viver no mundo físico, em muitos aspectos. E ela disse que exatamente por isso permanecia ali. Eu notei que ela não queria deixar de ter forma, ou mudar de forma e recomeçar. Deixar de ser quem ela era, quem ela se reconhecia ser. E eu disse, entendo, mas se vocês interagem com a minha mãe, mesmo que fosse esporadicamente, porque aqui é a referência da minha mãe, mesmo que ela esteja em outra casa, ela vem para cá. Como eu, que durmo na casa da Marina, faço projeção e saio aqui no meu quarto. O ponto de partida acaba sendo aqui. Eu venho para cá antes de sair. É realmente a condição, né? Condicionamento. Mas se vocês interagem com a minha mãe, podem ao menos se esforçarem para serem gentis. E a moça falou, né? Entreolhando uma para a outra assim, ela falou, e por que não seríamos? Eu sacudi a cabeça, compreendendo que minha mãe era, por exemplo, fácil de se lidar, para começar, era uma pessoa, né, que, enfim, eu concordei com elas e percebi que elas não eram moças mal intencionadas. E eu acordei, neste momento. Eu saí novamente, mas isso foi no meio da noite. E depois eu sonhei, eu voltei a dormir, não levantei, nessa tentativa de tentar sair de novo, não levantei, não fiquei desperto, não anotei, e eu tive outras experiências depois do sonho, mas a memória, eu escrevi aqui, está em algum lugar, eu sei que está lá, mais no inconsciente do que no consciente. Eu lembro de me perguntar, de me forçar a me ater a tantos detalhes que eu via, eu estava lúcido, mas foi uma experiência muito longa, eu conversei com muitas pessoas, e sempre no sentido de tentar entender a razão delas viverem ali, como viviam, em realidades muito similares à realidade física, mas eu sei que foi longe da minha casa essas outras saídas. No momento, porém, não me lembro desses detalhes. Então, foi uma experiência longa e dupla. E o que eu tiro de conclusão disso? Essa experiência eu nem contei para os meus irmãos, porque a última experiência que eu tive com a minha mãe foi de ela num lugar bom, ela dizendo que tinha pessoas amorosas cuidando dela e tudo mais. E eu nem falei com meus irmãos da suspeita que eu tenho, dessa reencarnação da minha mãe. O que importa aqui neste contexto, para vocês, é essa observação de que
A vida apenas é mais do que isso aqui. E em muitas frequências. Frequências sobrepostas, onde numa existe homens vivendo ali que são um tanto mais agressivos, existem outras frequências nas quais as pessoas são mais tranquilas, elas ainda têm alguma conexão com aqui, mas não chega a ser uma obsessão, às vezes é só um receio de seguir em frente, de se perder, tanto que nessas esferas elas conseguem manter a lucidez e saber que elas estão nessa condição. Porque quanto mais próximas daqui, menos elas percebem ou conseguem ter esses momentos de saberem. Muitas perdem a identidade, ficam só pelo vício mesmo. Essa questão da mulher dizer que fica em banheiro, que é onde pode haver a dispersão de energia, de se aproveitar, de absorver, porque é muito forte. É a da sexualidade, embora não apenas. Energia é energia, emanamos energia e uma certa dose de energia referente ao que quer que seja. A raiva gera uma energia muito também considerável e alguns são viciados especificamente nessas. Então, são casos e casos, são muitas as possibilidades. Eu fiquei até me perguntando se existem frequências assim, porque eu tenho outras experiências. Vou falar mais delas mais para frente. Onde eu fico me perguntando se elas não são apenas extrafísicas mesmo. Eu vou para lá e parece que as pessoas vivem uma vida lá. Elas não reencarnam mais, ou sei lá se já reencarnaram, como se fosse um outro nível de existência, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Vou deixar para outro vídeo, vou concluir este daqui com essa mensagem de que experiências assim continuam sendo para mim um momento de pelo menos alívio, de contato. Claro que cercado desse cuidado todo e respeito com o caminhar do outro, algo que eu sempre tento, como da minha mãe, mesmo que eu observe que pode ser que seja ela, tenho essa teoria que é muito intuitiva, eu não quero colocar essa carga em cima da criança. Deixa viver. E entender que as pessoas não têm essa lucidez do lado de fora também é muito importante. Entender que a minha lucidez do lado de fora não garante que essas experiências sejam extremamente verídicas. Acho que cada vez que eu paro e olho e miro, eu mirei os olhos da minha mãe. Quando você olha alguém nos olhos, é muito difícil realmente você não ir segurando a mão, enfim, quando eu passei, sabe, energia, porque inclusive tem isso também, os espíritos que querem roubar energia, eles querem roubar energia. Se você quer passar energia para eles ficarem bem e continuarem seguindo um caminho, uma trajetória que é iluminada, que é dita pela luz de seres que estão guiando, né, você está continuando a sua jornada. Eles não querem, eles fogem. Então, essa minha mãe, que eu considero ter sido ela assim, ficou ali, eu senti ela sentindo aquilo, o carinho, como se fosse, eu não cheguei a abraçá-la, mas foi um abraço. A conexão é muito grande. Quando você não tem uma barreira que o corpo físico tem, é tudo muito mais intenso. Tanto é que qualquer um pode perceber, falando em erotização, qualquer um que já teve um sonho erótico provavelmente percebeu que as coisas lá são mais intensas. Um estímulo que aqui não te faria enlouquecer, lá te faz chegar muito rápido a ápices que você tem que, né? É difícil. Então, é isso de intensidade maior
E eu poderia só querer ficar lá com a minha mãe, mas tem que ver também o quanto isso é saudável, o quanto eu poderia falar, o quanto eu tentaria. Eu nem acho bom reforçar a lucidez dela do lado de fora, se ela já tem um corpo físico novo, porque, honestamente, eu vejo minha sobrinha com quase 5 anos agora, ela fala algumas coisas da outra vida dela, e ainda bem que é pouco. Porque, poxa, às vezes é tanta coisa para lidar com uma estrutura que não está pronta, que ainda está em processo de desenvolvimento, pode ser aflição, como você pode ver em relatos de crianças que lembram de outras vidas. É muito angustiante. Parece que você está preso num corpinho incapaz de muita coisa ainda. E olha que é uma diferença entre o físico infantil e o adulto, né? O adulto também é limitado, mas já há uma capacidade cognitiva maior. Então, eu prefiro que ela não lembre, eu não conversaria, não tentaria trazer lucidez para ela de falar sobre essa condição, de querer saber onde ela está, porque isso poderia acabar vazando, filtrando, infiltrando, né, nela, que embora ainda seja uma bebê. Então, não ainda teria muito tempo para ela. É uma fase transitória. E é bem possível que as vivências aqui acabem sobrepondo a tudo que ela já viveu e que essa vida dela seja realmente melhor nos aspectos que a outra foi pior e que seja também maravilhosa nos aspectos positivos. As separações continuam sendo um pesar, uma dificuldade a ser encarada, mas que pode ser um tanto atenuada quando você considera sair do que é até então dito como toda a realidade, que pode ser que não seja, e na minha opinião não é como isso, de poder saltar para uma outra frequência fora do corpo, e não digo apenas eu, todo mundo faz isso o tempo todo, tá? A diferença aqui é que eu me esforço muito, não esqueçam disso, muito para ter um pouco de experiências. Eu considero pouco, porque ainda continuo com aquela taxa assim de estimada, né, de mais ou menos 10% de sucesso nas minhas tentativas de todos os dias. Então não é tanto assim, se você pensar em 10% do ano inteiro, talvez passe um pouco mais, fique ali entre 40 e 50, talvez 12, 13% de experiências num ano que tem 365 dias. Ou seja, não é nem 300 dias ficam de fora, não é nem 65 experiências no ano, não sei se chega a isso. Depende, né? Se a gente contar saídas, ida e voltar, ir e voltar, mas eu considero o que eu consegui numa noite, no pacote. Então eu conto essa noite eu tive experiências. Então não são todas as noites, é aproximadamente 50 num ano, mais ou menos. E eu queria ter isso o tempo todo. E me esforço muito para conseguir essas. E sempre tendo esses olhares de respeitar até mesmo quem eu não conheço fora do corpo, porque é a história deles, cada um tem seus motivos. Os moços que eu tentei erguer a parede primeiro, porque eu sempre tento me garantir de, espera, quem são vocês? Porque é muito comum que eles tentem enganar, então eu já fico com um pezinho atrás. E aí, no segundo caso, eu já fui um pouco mais aberto, até porque eu já andei procurando, não foi uma coisa de eu sair, eu acabei de sair e olhei para o lado e eles estavam ali entrando. Assim, pego no flagra, né? Foi mais tranquilo. Então, é isso. Muito obrigado por sua atenção. Lembrando que
quem fizer colaboração via Pix, que quiser fazer parte das aulas, das conversas e práticas que eu mantenho às segundas-feiras, pelo menos aqui em junho eu estou fazendo as segundas-feiras ainda, desde que eu comecei. Acho que eu fiz só uma ou duas na terça. E até então é na segunda-feira. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Não sei nem se eu estou por aqui ainda. Mas enquanto eu estiver, eu pretendo manter essas aulas para quem faz qualquer colaboração via Pix. Mas deixe seu e-mail na mensagem que você pode colocar. Mesmo que você não coloque o arroba, eu vou entender, porque assim eu consigo te colocar na lista de e-mails para mandar e você tem acesso a todas as aulas anteriores e práticas. Você pode participar só das práticas, fazer as práticas, né, que são guiadas, e daí em diante pode, ou também escutar as aulas teóricas, e daí em diante pode participar ao vivo, pulando, e sou extremamente grato a todo mundo que colabora. Tem algumas pessoas que colaboram só pelo que eu estou entregando aqui, nem participam do curso, só mesmo por achar que é algo que acaba ajudando a fomentar essa expansão de percepção de que há mais para se perceber. E não apenas lá fora. Eu acho que muito do que eu falo aqui acaba refletindo no que você pode fazer no dia a dia. Sempre é importante dizer, todo o objetivo aqui de pesquisa fora do mundo físico é para favorecer a vivência e o melhor aproveitamento dessa vivência aqui no plano físico. Não é uma fuga, não é um desespero, não deve ser. É muito mais uma questão de entender como as coisas funcionam para que elas sejam mais eficientes, ou para que nós sejamos mais eficientes e aprendamos mais, porque para mim o objetivo aqui é aprender. E aí tem alunos e alunos. Tem aqueles que podem resistir, tem aqueles que podem, não quero aprender, acham que não estão aprendendo, estão, só que de forma muito mais lenta, e há aqueles que estão querendo aprender o máximo possível para um dia, quem sabe, se tornar de fato um professor e ajudar como os que já estão ajudando aqui. E eu considero que sim, tudo está sendo visto de um ponto, de uma frequência acima, vendo como a gente lida com isso ou aquilo, e de acordo com isso vamos tendo mais acessos, se necessário for, porque às vezes nem é. Às vezes o interessante é que você tenha o foco na sua vida cotidiana totalmente aqui, e que talvez no máximo escute outros falando para levar em consideração, não sei. Tudo isso é possível. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Eu tenho evento neste fim de semana, mais um evento deste que eu falei, de combates. Vai ser no Marista Dom Silvério, que é um lugar onde eu comecei com esses eventos lá em 2004, e vai ser lá novamente, dias 10 e 11 de junho agora. Eu acho que eu vou aproveitar e vou gravar o vídeo de perguntas e respostas que vai ao ar no sábado, e aí eu só edito ele depois, porque essa semana, obviamente, está extremamente apertada. Mas, na medida do possível, eu respondo comentários, ok? Muito obrigado mesmo. Hasta!